Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42. O que vocês estão olhando? Vocês querem o versículo? Ou vocês querem ouvir falar da África? Da África, né, que vocês querem? Deixa aberto aí em Jó 42. Povo curioso, né? Vamos falar da África, então? Trouxe o presbítero Josué aqui para me ajudar a lembrar dos detalhes. Também porque daqui umas 2 semanas é provável que ele já esqueceu bastante coisa. Nessa idade é complicado. Então a gente tem que aproveitar assim mais logo. A memória dele ainda está um pouquinho fresquinha. Umas 2 semanas já não lembra de muita coisa. Nós vamos proceder assim. Eu vou compartilhar com vocês algumas fotos. Eu vou pedir para a Cláudia projetar essas fotos aqui. Algumas fotos que eu já compartilhei no grupo da igreja, outras não. E a partir dessa foto nós vamos então dando alguns relatos de como foi a experiência na África. Tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, meus irmãos, pelas orações. Agradecer porque nós sabemos que essa igreja, outras igrejas, outros irmãos nos sustentaram em oração. Né? E vocês não fazem ideia como foi importante. Como foi importante. Nós passamos, Deus nos levou para Guiné-Bissau numa semana desafiadora, extremamente desafiadora. Eu falei com o Josué lá no café da manhã, eu falei, tio, se Deus nos trouxe aqui nesse tempo difícil, tem propósito. Então eu agradeço as orações, o apoio, toda a participação da igreja, direta e indiretamente, na preparação, na ida, na volta, durante lá. Somos muito gratos a Deus por isso. A experiência foi uma experiência fantástica. Então nós queremos, assim, com poucas palavras, tentar passar para vocês o sentimento que nós temos, que nós trazemos, aquilo que mais tocou o nosso coração. Né? Então eu queria começar com essa foto. Essa foto do Simão tirando água do poço. Esse poço é na casa dele, no quintal da casa dele. Eu vou falar um pouquinho, depois Josué vai falar também. Simão nos recebeu, nos acolheu na sua casa. Na sua casa. A casa do Simão é uma casa muito simples. Se você entrar na casa do Simão aqui no Brasil, você vai falar, é a casa de uma pessoa pobre. Sofá com paninho, né? Sofá rasgado com paninho cobrindo o rasgo. Né? Uma casa muito simples, mas uma delícia de casa. Lá é considerada uma casa de classe média alta. Poucos móveis, não tem chuveiro, não tem descarga, não tem torneira. Tomamos banho de canequinha 10 dias. Banho de canequinha. Tinha um baldão assim, né? No banheiro. Baldão, sei lá, 10 litros, sei lá, não mais, né? Uns 50, 100 litros. Grande, baldão muito grande. E a gente usava para tudo. Banho, escovar o dente, lavar a mão, usar o banheiro, usar o vaso. Tinha que usar a aguinha ali. Então, uma casa muito simples, Simão pegava água no poço, a Raquel pegava no poço. Tentei pegar água no poço, não me deixaram pegar água no poço. Falei, vou lá pegar água, Raquel, está acabando a água. Não, pastor, de jeito nenhum. Eu pego. Raquel, deixa eu pegar. Não, você não vai pegar água. Simão, vou lá pegar. Não, pastor, vou lá. Não deixaram. Eu queria pegar água no poço, gente. Eu queria ter experiência de puxar a cordinha. Não deixaram. Não foi? Tentando. Não deixaram. Mas, enfim, uma casa muito simples, né? E coloquei o poço ali, meus irmãos, porque é uma realidade lá. Nem toda casa tem um poço. Aliás, poucas casas têm um poço. Vizinhos batem diariamente na casa do Simão para pegar água. Batem, não posso pegar água. Pode, vai lá. 2 meninas, geralmente são as meninas que pegam água. Geralmente não. São as meninas que pegam água. São as mulheres que carregam água
em Guiné-Bissau. E nem toda casa tem. Nem toda casa tem saneamento básico. A casa do Simão tem uma fossa. Algumas casas nem fossa tem. É na terra, né, que faz as necessidades. Então, para você saber que nós conhecemos Guiné-Bissau e uma terra muito simples, muito pobre. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a casa do Simão, né, que nos acolheu, uma simplicidade, mas uma delícia. Nós nos sentimos em casa. Né? Quer falar alguma coisa? Lembra de algo? Não. Eu lembro. Não lembro. Eu lembro que nos primeiros dias, aliás, no primeiro ou segundo dia, o Ricardo foi tomar banho, de repente uns gemidos, uns gritos muito estranhos no banheiro. Aí o Simão falou, será que ele está bem? Eu falei, não, Simão, é só a caneca d'água que desceu pelas costas, gelada. A gente brinca, irmãos, mas tomar aquele banho gelado com água fria, né? E jogar uma caneca d'água, um balde d'água nas costas não é brincadeira, não. Né? Mas é o que o Ricardo está falando aqui, tentando mostrar o carinho, a preocupação daqueles irmãos conosco. Né? A Raquel coava a água, pano, e coava a água para levar para o banheiro para a gente usar. É costume deles. Né? E eu achei isso fantástico, né? A preocupação. Porque o poço é aberto, tem tampa e tal, mas quando abre, cai sujeira, cai folhas e tal. E foi um tempo da gente aprender muito. O Ricardo falou, e é verdade. A gente preparou aqui para ir fazer uma visita e levar muita coisa. E nós que acabamos trazendo, né? Muita coisa. Muito amor, muito carinho, muita dedicação, muita simplicidade, muita palavra de Deus, muito louvor a Deus. Nós voltamos renovados e impactados mesmo por aquele povo. Está ficando velho mesmo, né? Foco. É a casa do Simão agora, tá? É a hora da casa do Simão. Meus irmãos, a Raquel, nós chegamos lá, falamos, Raquel, nós queremos nos sentir na África, querendo comer o que vocês comem. Ela falou, de jeito nenhum. Vocês vão comer o que vocês comem no Brasil. Fez arroz, feijão, frango, pepino, salada de alface, todo dia. Nós nos sentimos em casa. Né? A gente queria se sentir na África, nos sentimos em casa. Com cuidado, com zelo. Não deixou lavar a louça. Falou, de jeito nenhum, visita, não lava a louça na minha casa, não. Não deixou. Queria lavar a louça, mas não deixou. Lavar a louça é a mesma coisa, meus irmãos. Louça suja num bacião com água. Uma bacia de água, né? Ensabou, enxagou na bacia, não tem torneira. Né? É a realidade deles lá. Só para vocês terem uma ideia, vou pedir para passar a próxima foto, por gentileza. Isso. Nós temos aí é um vídeo, eu paralisei o vídeo, tirei essa foto, porque essa é a cena que a gente vê na cidade inteira. Uma casinha muito simples, alguém que colocou uma mesinha do lado de fora, vocês estão vendo ali um taporzão grandão com melancia cortada. Então, o que as mulheres fazem? Alguns fazem isso, colocam na porta de casa e vão tentar vender a melancia que cortou. A maioria das mulheres que cortam melancia coloca esse tapoer na cabeça, cheio de melancia, e sai para a rua vendendo. E é um negócio fantástico, né? Eu fiquei extremamente impressionado com essas mulheres carregando as coisas na cabeça. Elas põem assim um peso gigante, 2, 3 melancia cortadas na cabeça, um nenenzinho nas costas, usando um pano que eles chamam de bambalã, coloca o nenenzinho aqui, o nenenzinho vem coladinho na mãe aqui, uma sacola em cada mão e a cabeça aqui, e vão andando como se tivesse nada acontecendo. É impressionante. Impressionante. Todas as mulheres fazem isso, as meninas aprendem a fazer isso. Elas trabalham muito, as mulheres africanas de Guiné-Bissau. São fortes, trabalhadoras. É impressionante como elas trabalham.
e saem para vender melancia, o que tiver. Meus irmãos, é uma terra que não tem emprego. Não tem emprego. As pessoas ficam na porta de casa sentadas numa cadeirinha. Eu acredito que 85% da população não tem emprego. Então o povo fica na rua. O povo tem um limoeiro no fundo de casa. Pega o limãozinho, põe na porta de casa para tentar vender e fazer a comida do dia seguinte. É a vida de Guiné-Bissau, é isso. Casa simples. A casa do Simão é uma casa muito boa. É uma casa pintada, por exemplo, por fora e por dentro. As casas lá não são pintadas. A maioria das casas não tem porta. É uma cortina de tecido. A maioria das casas não tem janela. É um latão, alguma coisa improvisada para tampar a janela. A casa do Simão tem janela, tem porta, é uma casa muito boa. Luxo lá é ter um chuveiro. É luxo. Aqui no Brasil, se você for numa casa, numa favela, qualquer casa numa favela tem chuveiro. Qualquer casa numa favela tem energia elétrica. O nosso conceito de pobreza e de luxo é extremamente diferente do conceito deles. Então lá, meus irmãos, a pobreza é extrema. É muita gente que não sabe se vai comer no dia seguinte. Tanto que, eu notei, todas as orações que eles fazem na casa do Simão, na igreja, antes da refeição, na casa de um outro pastor, lá no seminário, quando nós fomos no seminário visitar o Nelo e fomos fazer a refeição com o Nelo, todos eles oram: Senhor, graças pelo alimento. E abençoa a mesa de quem não tem, para que eles tenham também. Porque eles sabem que a maioria da população não tem o que comer. A pobreza é extrema. Pensa na casa mais pobre que você já entrou. Multiplica por 10, é Guiné-Bissau. É muito pobre, meus irmãos. É pobreza extrema. Então, a gente tem assim uma ideia, mas presenciando, a gente vê, a gente vai passando nas ruas assim, ó, é carro velho parado, é van encostada, eles usam o carro até o carro morrer. O carro morre, não presta nada, eles encostam num canto, então vai amontoando aquele monte de carro nas ruas. Né? Todo mundo tem um celular. Todo mundo. Então, a conclusão que nós tiramos: eles fazem a vida para comer e pagar o seu celular. Porque todo mundo tem. Adolescente, adulto, idoso, todo mundo tem um celular. Impressionante. Até o celular ganhou espaço lá. Né? Mas, enfim, falando um pouco da questão social, né, do país que nós conhecemos, o centro é asfaltado. Todos os bairros, rua de terra, rua muito ruim, muito buraco, nem toda rua tem luz elétrica, poste. A luz elétrica da casa do Simão e das outras casas é igual crédito de celular. Você paga para ter um período. Acabou o período, corta a luz. Então essa é a realidade de Guiné-Bissau. É pobreza, é muita gente sem emprego, o jovem não tem perspectiva. Nós conhecemos o irmão do Nelo, que é um engenheiro, e ele não tem onde atuar como engenheiro. Ele não tem uma empresa, ele não tem algum lugar que ele pode ser um engenheiro. Se você não tem um cargo público do governo, quem tem um curso superior acaba dando aula para as crianças. Vai dar aula para o primeiro, segundo, terceiro ano, que é uma coisa boa, né? Mas não é a ocupação que ele se especializou, porque não tem emprego. Por isso que a gente vê muito guineense no Brasil, a gente vê muito guineense nos Estados Unidos, né? Dirigindo carro, a gente vê guineense em Portugal, porque lá não tem. Então a perspectiva lá é pequena, é mínima, é um país muito judiado em termos de pobreza, em termos de estrutura, né? Não tem ônibus público, tem uns ônibusinhos, micro-ônibus, que eles chamam de toca-toca. Então, quem quer andar de um lugar para o outro, pega um toca-toca, e o toca-toca tem o nome do bairro lá que ele anda, ou para onde ele vai, e aí eles vão pulando de um toca-toca para o outro para ir onde ele quer ir. Né? No centro tem asfalto, nos bairros é terra. Quer falar alguma coisa sobre o país, a pobreza? Eu acho que você já falou tudo. Né? E uma coisa que você falou é interessante a gente pensar, porque às vezes a gente vê os nossos irmãos aqui, né, vindo aqui, e a gente não consegue medir o sofrimento deles
pela aparência deles. Alguém de vocês aqui percebeu que eles são tão pobres assim? Né? O Simão, o Sebastião. Por quê? Porque eles conheceram a Deus. Então eles vencem essa luta com muita firmeza. As casas lá são feitas de adobe. Adobe é um tijolo de barro. Outras partes são de pau a pique, como o Ricardo falou. As casas não têm pintura. Vamos pensar em entrar numa casa à noite, calor, telha de zinco, né? Durante o dia ou durante a noite, durante o dia, todo mundo fora de casa. As mulheres lavam os utensílios, né, da comida delas, cozinham lá fora. Se tem um pé de manga ou um pé de caju, eles vão trabalhar lá, vão ficar lá fora o dia todinho. Dá um banho nas crianças, assim, na porta de casa. Enche a bacia. A mãe, engraçada, pega os menininhos pros braços, assim, dentro da bacia. É um barato ver elas dando banho nos meninos, peladinhos, fora. Muito interessante. Não, eu acho que basicamente é isso que a gente queria passar para vocês. Porque o que a gente viu é impossível fazer, né, explicar tudo. Deveria usar muito tempo, né, para a gente mostrar para vocês a simplicidade e a pobreza deles. Vamos fazer um resumão. Próxima foto, por gentileza. Aqui, meus irmãos, foi a primeira aldeia que nós visitamos. Uma aldeia lá que chama de Tabanca. Tabanca Zé Henrique. Zé Henrique porque quem construiu essa aldeia chamava Zé Henrique, então pegou o nome da pessoa. Então nós fomos na Tabanca Zé Henrique na segunda-feira. E lá nós deixamos várias das Bíblias que nós encapamos, preparamos aqui. Eles estão ali segurando cada um uma Bíblia, né? Deixamos mais do que essa quantidade aí, só nessa Tabanca. O pastor Malan nos recebeu. Ele mora naquela casinha lá no fundo. Bem mais simples do que a casa do Simão. É uma casa que não tem pintura por dentro, né? Uma casa extremamente simples. E eles nos receberam com um banquete. Serviram para nós camarão rosa, um camarão gigante. Eu nunca vi um camarão tão grande. Eu falei, meu Deus do céu, quanto será que esse povo gastou com a gente para fazer esse almoço? Descobrimos que lá é barato. É uma riqueza deles, eles têm muito camarão. O pobre não tem acesso. Mas quem consegue de vez em quando comer, come um camarão de qualidade. Caranguejo, servido caranguejo também. Depois serviu para nós peixe assado. Depois serviu para nós frango caipira com arroz. Foi espetacular. Mas fomos conhecer a primeira aldeia, a primeira Tabanca. Né? Os irmãos, o que eles fazem lá? A igreja de Simão, ela funciona assim. Eles sabem que as aldeias, a maioria das aldeias, não há presença do cristianismo. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas o que predomina em Guiné-Bissau é o cristianismo e o animismo. Quando a gente fala de animista, uma pessoa que é animista, é a pessoa que crê no espírito que está na árvore, né? E lá eles falam, é o termo que eles usam, o macumbeiro, o feiticeiro e a bruxaria, são os termos que eles usam. Né? E nós fomos... Cláudio, adianta um pouquinho, acha a foto da árvore para mim, por gentileza. Isso, depois a gente volta nessa aí. Essa é uma foto que a gente compartilhou no grupo da igreja. Vocês devem ter visto lá, né? Quem está no grupo viu. Passamos com o pastor Sabino. O pastor Sabino foi quem nos levou até Itiumbé, que é onde o Nelo mora, e dá aula, onde fica o seminário. Ele tem um carro melhor qualidade, porque a estrada é terrível. O asfalto é pior que a terra é cheia de buraco. O pastor Sabino quase perdeu a roda de uma Hilux, né? Deu um trabalhando. Na volta, ele quis mostrar o trabalho que a igreja presbiteriana faz na Tabanca de Cuboi. Então nós fomos na Tabanca de Cuboi, passamos em frente a essa árvore, eu falei, meu Deus, que árvore mais linda. Na volta eu vou tirar uma foto. Voltamos, depois de conhecer a igreja, conhecemos a escola, estava cheio de crianças, era a foto das crianças na escola que a gente viu ali antes dessa. Falei, para aqui, pastor Sabino, quero tirar uma foto nessa árvore. Ele falou, verdade? Eu falei, é.
conhecemos, tirei uma foto de longe, falei, agora eu vou lá, Simão vai tirar uma foto. Simão estava assim, tirando essa foto aí, quando uma moça, uma senhora atrás da árvore, que tem algumas casas atrás da árvore, lá começou a gritar, esbravejando com os braços e falando em crioulo. Eu falei, gente, o que ela está falando? Simão, o que essa mulher está falando? Ela está falando assim, que o espírito da árvore vai ficar irritado porque a gente encostou na árvore, a gente está tirando foto na árvore, a gente não pode tirar foto na árvore. Aí o Simão falou assim, cadê o espírito? Eu quero conversar com ele. Não, porque o espírito não vai vir agora, não, eu quero conhecer esse espírito agora. Se é um problema, eu quero falar com ele. Eles enfrentam, meus irmãos, eles enfrentam essas afrontas, cristãos enfrentam. E eu queria dizer uma coisa para você, nem tudo, aqui no Brasil está sendo ensinado isso, nem tudo que é afro é bom. Está sendo ensinado isso aqui no Brasil, que tudo que é afro a gente bate palma. Nem tudo que é afro é bom. E o cristão de lá pensa assim. O cristão de lá enfrenta esses espíritos malignos, essas crendices humanas que cegam espiritualmente as pessoas. O cristianismo está lá combatendo isso, combatendo o macumbeiro, feiticeiro, bruxaria, que é muito forte na África. Vou contar para vocês um exemplo que o pastor Simão contou para nós. O que acontece lá? Quando alguém não gosta de uma pessoa, ele procura uma macumbeira, procura um feiticeiro para fazer mal para aquela pessoa. Procuraram um feiticeiro. O feiticeiro falou assim, olha, conversei com o espírito aqui, você vai pegar esse pau que eu amarrei um pano, você vai jogar na casa da pessoa, essa pessoa vai ficar doente, vai morrer. A mulher não sabia que era a casa de um pastor. Jogou o pau lá. A mulher ficou doente. Procurou o feiticeiro. Falou, escuta, era para ele ficar doente e morrer, quem está passando mal sou eu. Aí ele falou, peraí que eu vou conversar com o espírito. Conversou com o espírito falou assim, olha, fala para ela que a casa onde ela jogou é protegida. Eu não tenho acesso. E ele voltou e falou assim, agora o que você quis fazer para ele voltou para você. Não, eu preciso resolver isso, porque agora quem vai morrer sou eu. E o pastor Simão contando isso para mim, andando, fazendo uma caminhada e contando. Ela foi na casa do pastor, falou, pelo amor de Deus, eu joguei um pau aqui com um lenço amarrado, eu preciso tirar ele daqui, desfazer daquilo, porque eu estou doente, eu vou morrer. O pastor falou assim, pode entrar aqui, se você achar, você leva embora. Entrou, procurou, não achou. Alguém deve ter pego aquilo. Lá eles queimam o lixo, meus irmãos. Não tem coleta de lixo, viu? Eles queimam o lixo. Eles deduziram que a esposa do pastor pegou o pauzinho, juntou com o lixo e queimou. Sem problema nenhum. Não achou, a mulher entrou no desespero, voltou, falou para o feiticeiro falou, não tem o que fazer. A mulher morreu. A mulher morreu, meus irmãos. O pastor Simão falou isso para mim. Falou, pastor Ricardo, o diabo sustenta essa espiritualidade falsa aqui. Nós combatemos isso. Nós entramos nas aldeias, o chefe da aldeia fala, você não é bem-vindo. Não, nós vamos construir um poço. A igreja fala, nós vamos construir um poço. Não, o espírito aqui não deixa construir poço, não. Aí o pastor fala assim, pode ficar tranquilo, nós vamos mandar o espírito embora e vamos construir um poço. Eles constroem o poço, meus irmãos. A melhor água da região é a que a igreja acha no poço. Todo mundo vai buscar água e eles abrem uma escola e constroem um poço, fazem uma casa para o pastor e lá está o pastor Malan, naquela tabanca de Zé Henrique, há 1 ano e meio. Já tem uma igreja com 70 pessoas lá. Então eles enfrentam a pobreza, a falta de recurso, enfrentam o animismo, as crendices humanas que cegam espiritualmente o ser humano. A igreja de Jesus está ali, trabalhando. Volta 2 fotos, por gentileza, Cláudia. Mais uma. Aí. Então, fomos lá conhecer a tabanca do pastor Malan, almoçamos com ele. No dia seguinte, nós fomos lá conhecer o seminário. E aí é uma foto com os seminaristas, né? Um seminário muito bem estruturado, aliás, com uma rotina assim, muito bem feita.
o diretor do seminário nos acolheu com alegria, deu oportunidade de eu deixar uma palavra lá para eles. Foi um tempo muito bom. Né? Então, conhecemos o seminário em Tiumbé, que fica na região leste do país. A gente andou de carro, a gente quase atravessou o país inteiro em 2h30. O país é pequeno, é menor que o Rio de Janeiro. Menor que o estado do Rio de Janeiro. Né? Pode passar. Quer falar alguma coisa lá do pastor Malan, da árvore e do seminário? Não? Está vendo? A memória vai falhando. Né? Aí, ó, é a escola, meus irmãos. Aqui eu quero chamar a sua atenção. É a escola do pastor Sabino, na Tabanca de Cuboi. Essas crianças nos surpreenderam, não foi? Fala delas. Aliás, até o pastor desta Tabanca, né, dessa aldeia, assustou, porque a gente estava chegando assim e ele chegou na frente e encontrou com o professor na porta da escola. Quando ele colocou a mão no portal e olhou para dentro da escola, as crianças levantaram numa velocidade, e o que elas, não lembro o que elas falaram. Bem-vindo, pastor, e crioulo, né? O pastor até assustou, né? Quando recebeu aquele cumprimento, né? Tão pronto, tão rápido. Né? Não era a hora, o professor tinha falado, a hora que ele entrar. Mas a hora que ele colocou o rosto foi um grito só. Foi muito lindo. Aí depois, o professor mandou eles acalmar e chamou eu, o pastor Ricardo, para a gente também receber os cumprimentos daquelas crianças. Todas as escolas que a gente ficou, vamos ver a educação, a pontualidade, né, de ordem, de disciplina dos professores e das crianças. Fantástico. O respeito enorme pelo professor. Na igreja, nas escolas, né? Isso aí também marcou bastante a gente. Normalmente, umas crianças aí nessa idade, eles conversam, eles brincam em silêncio. Total. Só fala o professor. E só falam quando o professor autoriza. Realmente, impressionou a gente. Meus irmãos, toda igreja tem uma escola. O governo não tem condição de dar educação. Cerca de 5% do ensino de Guiné-Bissau é responsabilidade do governo. Imagina, o governo só dá educação para 5% das crianças e adolescentes. O que Deus fez, meus irmãos? Deus chamou a igreja para abrir escola. E virou uma frente missionária. Toda igreja tem uma escola. Toda igreja abre uma escola, traz crianças. E a educação que o cristão oferece ali em Guiné-Bissau é muito bem vista, é benquista. Toda a população tem segurança na educação. E eles sabem que a criança lá vai ouvir o versículo, vai aprender a fazer oração, vão ler a Bíblia, eles sabem e eles mandam. O muçulmano manda a criança para a escola do cristão. Pensa, meus irmãos, num lugar de extrema pobreza, num lugar com muita dificuldade. Deus abriu uma porta fantástica para a sua igreja. Toda igreja tem uma escola. A igreja do pastor Simão tem uma escola com 500 alunos. E é uma das melhores escolas da capital. A estrutura é muito boa, os professores são muito bons. Então, olha a estratégia de Deus para alcançar a Guiné-Bissau. Fazendo com que as igrejas, não só a igreja do Simão, a igreja presbiteriana do pastor Sabino, essa é uma escola da igreja presbiteriana. Nos últimos 15 anos, a IPB do Brasil abriu um trabalho lá, não tinha igreja presbiteriana. Hoje tem 8 igrejas presbiterianas. O pastor Sabino é o presidente nacional da igreja presbiteriana de Guiné-Bissau. Ele nos conduziu, nos levou para conhecer esse trabalho. Ali são as crianças da Tabanca. Nem todos os pais conhecem a Jesus, talvez nem todas as crianças conhecem, mas eles oferecem o ensino, que é o básico, oferecem o poço, que está lá também. A igreja vai lá, fura o poço, porque é caro furar poço. Né? Então tem água, tem educação, e assim a igreja está caminhando lá. Essa igreja, né, Ricardo, ela é basicamente sustentada
São Paulo, pastor da igreja do pastor Arival. Isso, e o pastor Hernandes Dias Lopes. Vamos passar para a próxima foto, acabando, nós são só 8, tá? Pode passar para a próxima. Aí, esse dia foi a quarta-feira. A quarta-feira foi o dia mais tenso. Vocês estão vendo ali uma mulher carregando uma tonelada de banana na cabeça e o Simão indo atrás, né? O Simão está passando ali. Nós estamos numa feira de artesanato, onde nós compramos a arte deles, meus irmãos. Nós temos mais, né? Aqui são só algumas. Compramos umas cabaças com arte que eles fazem. A cultura boa africana é linda, é espetacular. Assim como no Brasil, nem tudo na cultura é bom. Né? Tem essa parte cultural que o cristianismo, a palavra de Deus, a presença de Jesus liberta. Mas tem uma cultura linda africana que é espetacular. Né? Então eles fazem trabalhos na cabaça, nós compramos algumas. Essa cabaça aqui foi nos dada no final do culto do domingo passado, de manhã, e foi um presente da igreja de lá para a nossa igreja. Essa cabaça aqui é nossa, não é minha, é da nossa igreja. Vai ficar aqui na igreja. Depois do culto, está tudo à disposição aqui para vocês darem uma olhadinha. Né? Recebemos também um pano de pente, que é um tecido que você abre aqui, ele é emendado um no outro, e você veste ele, e ele é dado para autoridades, pessoas que visitam Guiné-Bissau, e que a presença lá marcou o país, marcou as pessoas, eles dão um pano de pente. Me entregaram um, né? Ficaram em dúvida se dava para o Josué também, mas deram para ele, né? Porque é uma questão de honra. Aqui tem uma Bíblia em crioulo também, depois se vocês quiserem ver, ganhei para o pastor Melo, Josué ganhou também. Tem mais 2 fechadinhas que nós vamos dar de presente. Nos deram, aliás, até um certificado. A igreja fez um certificado para nós. Igreja Evangélica de Guiné-Bissau, Comunidade Evangélica Africana, Bairro Militar, Bissau. Certificado de reconhecimento, pastor Ricardo César Marquezine, entrega desse certificado de reconhecimento, deduz o importantíssimo valor de estar entre nós e pela sua humilde disposição em ministrar na nossa igreja. O Josué não ministrou, mas ganhou também. Mas gestos assim muito carinhosos. Eles são simples, meus irmãos, mas muito carinhosos. E nos presentearam com a cultura deles. Né? Comprei essa camisa também, que é africana, lá nessa feira. Vamos voltar a falar da quarta-feira. De terça para quarta de madrugada, eu acordei, tive um sonho de morte. Acordei, sonhei que meu avô estava morrendo. Acordei suando, assustado, ansioso. Peguei o celular para olhar se tinha alguma notícia. E nada, não tinha acontecido nada com meu avô. Compartilhei uma oração com vocês no grupo da igreja, vocês ouviram, da Isolina. E a Isolina orou por nós. E ela repreendeu qualquer ação do inimigo, qualquer sonho perturbador. Ela falou isso na oração. E eu tive um sonho de morte, de terça para quarta. Acordei ansioso, orei e falei, Senhor, se não é do Senhor, repreendo em nome de Jesus. Orei por uns 30 minutos, voltei a dormir, tranquilo. Naquele dia, meus irmãos, nós fomos comprar artesanato. Aquele momento ali que o Simão está passando atrás da moça, 5 minutos depois, eu falei para o Josué e para o Simão, falei assim, eu quero levar uma sandália para a Adriana. E chamei o Simão, Simão, como é que é o número do pé? É igual no Brasil? Como é que a gente escolhe isso? Não sei. O Simão estava aéreo, olhando o celular, olhando para cima. Eu falei, Simão, você está ouvindo? Ele falou, pastor, ouvi um tiro. Escutei um tiro. Um tiro, Simão? O rapaz da banca falou assim, saiam daqui agora. Nós vamos fechar. Todo mundo chegou na porta da feira, né? Todo mundo estava lá dentro. Os vendedores também chegaram na porta e olharam para cima. A feira fica embaixo do Palácio do Presidente, 30 metros é onde estavam apurando as eleições. Nós chegamos no sábado e ia ter eleição presidencial no domingo. E teve eleição. Nós estávamos na quarta-feira e estava tendo apuração. Na quinta-feira ia ser anunciado oficialmente o vencedor, que todo mundo já sabia. O atual presidente, um ditador terrível, com homens
extremamente baixo. Mata oponentes políticos, pessoas de confiança que ele desconfia, somem. Extremamente perigoso. Tomou uma invertida na urna impressionante. E não aceitou. Enfim, vamos chegar nisso já já. Vamos voltar para o tiro. Simão, tiro, fomos lá olhar. Meus irmãos, começou um tiroteio. E pá, tiro de arma pesada do exército a 20, 30 metros de nós. E nós não sabíamos o que fazia. O Josué cheio de sacola. E o Simão não sabia se voltava para dentro da feira, se a gente ia para o carro. Uma portuguesa que vendeu para nós bastante coisa, extremamente simpática. Ela falou, saiam daqui agora. Vocês são homens de Deus, vocês não podem ficar aqui. Enfiou, ela foi empurrando a gente para dentro do carro, tomou a iniciativa e enfiou. Que vontade de levar aquela mulher, meus irmãos. Ela ficou na calçada assim, ó, vão para lá. E tiro, só aumentava os tiros, gente virando o carro, gente passando correndo. Foi um negócio terrível. Tiroteio mesmo, de arma pesada. E o Josué não conseguia abrir com a sacola, foi do lado que a porta não abre, tentando abrir, a porta não abria, e ele teve que dar a volta, entrar pela outra porta. Nós gritamos para ele, vai do outro lado. Ele foi, entramos no carro. O Simão, meus irmãos, ele dirige igual uma velha de 90 anos. Então, imagina o desespero, a gente querendo sair de lá, ele é devagar até para dar partida. Terrível. E a gente querendo correr, querendo que ele corresse, né? E ele não corria. A gente querendo que ele ultrapassasse os carros, ele não ultrapassava, né? A cidade que já é desorganizada, a estrutura é difícil, ficou terrível. A gente estava a 200 metros, a gente ainda ouvia tiros. E o Josué segurando assim dos dois lados do carro. Assim. Meus irmãos, foi uma tensão. Foi uma experiência assim, extremamente complexa. Porque o que a gente vem na cabeça? Primeiro, a gente quer correr. Né? A gente não quer ser alvo de uma bala perdida. Mas a gente fica pensando, meu Deus, será que morreu alguém? Será que alguém foi ferido? Então, naquele dia, foi um dia tenso. A cidade virou um alvoroço. Depois a cidade parou. E nesse dia o Josué ficou doente. Ficou 2 dias doente, teve febre. Eu fiquei preocupado com esse homem. Eu falei, tio, você tem que melhorar. Socamos remédio nele, para ver se ele melhorava. Ele, na cama do banheiro. E foi ficando branco, foi ficando mole, só queria dormir, não queria comer. Eu falei, meu Deus, vamos ter que levar esse homem para o hospital, nesse lugar que não tem estrutura nenhuma. E aí eu falando, tio, você está melhorando. Aí, ao invés de ele falar, ele falava assim, se eu morrer, você vai ter que levar meu corpo embora. Ao invés de ele ajudar, ele piorava. Né? Ficou na quarta ruim, na quinta-feira cortaram a internet. Na quarta ainda, o comandante do exército pegou o microfone, deu uma entrevista e falou, nós estamos destituindo do poder o presidente e estamos assumindo o poder. Teve um golpe militar naquele dia. Depois nós fomos descobrir que o tiroteio foi um teatro. Eles simularam uma invasão, atiraram para cima, para o alto, só para fazer tumulto, para falar que tinha alguém invadindo o local da apuração de votos, né? Para o exército tomar o poder, e o comandante era alguém que estava alinhado com o presidente atual lá, que é um comunista terrível, né? E naquele dia teve um golpe militar. No dia seguinte cortaram a internet. No outro dia parou de funcionar o aeroporto. Falei, meu Deus, nós vamos morar por aqui. Né? Porque, na verdade, a sensação mais ruim, meus irmãos, nem é a sensação de a gente não poder ir embora. É a tristeza daquele povo já tão sofrido e de repente tem um golpe militar. O cara que levou uma invertida, ele perdeu tão feio, nunca na história de Guiné-Bissau. Uma eleição presidencial foi decidida no primeiro turno, e aquela foi a primeira da história. E ele não aceitou perder e fez uma tramóia para colocar o comandante do exército no poder e ele continuar. Então hoje Guiné-Bissau ainda está nessa situação sem sentido. Teve uma eleição, que povo pacífico, meus irmãos, que povo pacífico. Chegamos no sábado lá no culto, todo mundo falando, nós queremos mudança, nós vamos resolver isso na urna. Povo democrático, povo consciente do voto, e que alguém com a cabeça daquela não pode ficar no poder. E a igreja na expectativa, a capital na expectativa de ir votar, e eles foram votar, fizeram uma participação eleitoral fantástica. Foi lindo ver os guineenses votando.
e querendo derrubar aquele ditador que estava fazendo mal para o país. Né? Só que ele não aceitou. Então hoje está esse clima, e nós ficamos assim extremamente sentidos, porque a gente experimentou o sentimento de vitória deles, que havia uma mudança, e de repente deram uma invertida, um golpe militar, tudo numa semana só, participando de um tiroteio. Né? E só depois nós vamos descobrir que era uma simulação, ninguém morreu, ninguém ficou ferido, ficamos mais tranquilos. Quinta-feira ficamos sem internet, sexta-feira parou de avião. Que clima, meus irmãos, que clima, foi difícil. Né? E o Simão andando pela casa e assoviando o hino. Né? E a gente lá pensa, eu pensava assim, meu Deus, né? O que será que vai acontecer amanhã? E o Simão assoviando, o Simão já viveu guerra civil, né, de 1 ano no país lá. Então eles estão acostumados a lidar com isso, a gente não. Né? Quer falar sobre o tiroteio? O tiroteio foi legal porque o Ricardo ficou me observando e eu observando o Ricardo. E orando para Deus acelerar o pé do Simão. E o Simão não corria, né, Ricardo? Foi até que as ruas encheram de gente, de carro, aí não adiantava mais, não tinha o que fazer. Aí ele caiu na rotina dele de 2 por hora, até na igreja. Mas quanto à minha doença lá, minha enfermidade passageira lá, eu fiquei muito tranquilo, na casa de 3 pastores, né? Uma missionária e 2 pastores. Eu só preocupei com a dor de barriga, as cólicas, porque eu falei, se eu morrer, né, tem 2 pastores para fazer o funeral, né? Aí eu falei com o Simão, né? Simão falou para mim assim, como você está? Eu falei, Simão, eu estou melhor, estou bem. Se eu morrer, você canta aquele hino que vinha tocando no teu carro ontem. Eu lembro. Vamos cantar, mas Deus não vai permitir. Então, irmãos, foi um tempo assustador para a gente, para nós. Muito assustador. Porque foi muito perto da gente. A gente ouvia uma notícia, é uma coisa. Agora, a gente participar da notícia praticamente ao vivo é tenebroso. O Ricardo ficou branco, eu acho que eu fiquei também, até o Simão ficou branco. De preocupação, né? E engraçado que a gente preocupado com o povo, com o Simão, e o Simão preocupado com a gente. A portuguesa abraçou nós dois e empurrou para o carro. E foi um tempo difícil. Mas engraçado que antes disso, né, ela me ligou e falou para mim, Josué, as eleições normalmente na Guiné-Bissau são turbulentas. A gente tem quase certeza que vai dar problema. Vocês não querem adiar a passagem? Lá, né? Agora já falta 2 dias, 3 dias, é complicado mudar a passagem. Né? E nós ganhamos a passagem, então quem nos deu a passagem, ou a gente vai ter que pagar uma diferença alta para mudar. Então tudo mudava na nossa vida. A gente já estava com as malas prontas, 8 malas, né, de bíblias, roupa, remédio, tudo pronto para embarcar já, né? Aí eu ainda orei, ainda pensei, né? Falei assim, pedir para Deus, seja feita a tua vontade, né? Nós vamos cumprir aquilo que a gente combinou. E Deus nos livrou, né, de um mal maior até para eles. Porque a gente pensava que aquele tiroteio era muita gente que tinha morrido, porque foi muito tiro. Muito tiro. Pode passar a foto, por gentileza? Está acabando, meus irmãos. Já vamos encerrar. Aqui estão as crianças depois da escola dominical. Né? Os irmãos participam da escola dominical lá só crianças e adolescentes. São 500 participando da escola dominical. 500 crianças e adolescentes só na igreja do Simão. É uma coisa espetacular. É lindo. É lindo, lindo, lindo. Eu filmei a sala, o templo, né, onde ficam as crianças. Não parava de sair criança, não parava de sair criança. E ali são as crianças com os cartazes que as nossas crianças fizeram e mandaram para eles. Ficaram muito agradecidos.
Isso foi no domingo, eu achei que não ia ter culto, não ia ter escola dominical, e estava lá o povo de Deus, meus irmãos, louvando, adorando. Sabe que cântico que eles cantaram no domingo cedo? O louvor cantou, as mulheres, né? Só tinha mulheres cantando. Deus, sara essa nação, com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação de uma maneira especial. Eu devo ter chorado umas 10 vezes, não foi? No culto? Eu devo ter chorado umas 10 vezes. Que culto, meus irmãos? Tinham 3 pessoas fazendo linguagem de sinais, porque tinham 10 surdos mudos no culto. Meus irmãos, que igreja preparada. Que igreja forte. O que nós encontramos lá? Uma igreja viva, com 500 crianças e adolescentes, com gente traduzindo o culto, o louvor para surdos mudos. Que igreja preparada. Nós não fomos lá oferecer absolutamente nada. Nada. As Bíblias que nós levamos, meus irmãos, é só para ajudar o que eles já estão fazendo. Porque se a gente for com a pretensão, nós vamos levar a Bíblia, né, para eles fazerem alguma coisa. Não, eles já estão fazendo. A igreja lá está frutificando, meus irmãos. Sem recurso financeiro, sem estrutura na cidade, com uma igreja simples. Simão está lidando com situações complicadíssimas lá na igreja. O terreno da igreja tem 12.000 metros quadrados. Os muçulmanos estão construindo nas beiradas, comendo o terreno da igreja. Eles estão querendo fazer muro, mas não tem dinheiro. Eles querem um templo novo, porque não cabe mais gente no templo. E eles não têm recurso para fazer o templo novo. O que nós encontramos lá? Uma igreja viva, apesar de. Deus está lá, meus irmãos. Deus está lá na África. Eles não têm recurso. Eles não sabem se o jovem vai ter um emprego. Mas o Evangelho está frutificando naquela terra. Foi lindo, meus irmãos, ver isso. Deus está lá. Deus está lá. Estão pregando o Evangelho lá em Bissau, nas tabancas, nas aldeias. O Evangelho está florescendo também. Através de escola, construindo um poço. Estão tendo acesso a pessoas que estão cegas espiritualmente. Nós encontramos isso. Se nós tínhamos a pretensão de oferecer alguma coisa, nós não oferecemos nada, meus irmãos, porque lá a igreja está viva, está funcionando, sem estrutura, sem recurso, a igreja está caminhando. Eles não têm dinheiro, mas eles constroem uma casa para o pastor morar na aldeia. Deus provê. O recurso chega. Sabe o que o pastor Simão faz? Nós descobrimos indo lá. Quando essa igreja e os demais colaboradores mandam uma oferta um pouquinho melhor, o pastor Simão não pega o seu salário da igreja para que os outros pastores possam receber um pouco mais. Porque eles ganham muito pouquinho. Nós fomos na casa de um pastor que nos recebeu, o pastor André. Meus irmãos não tinham mesa para comer. A esposa dele providenciou lá alguma coisa, um caixote, pôs um pano por cima, a gente colocou as cadeirinhas em volta e ela serviu o pão com ovo para nós. A gente olhou aquilo, eu chamei ele no canto, conversei, tem um irmão da nossa igreja que deu para nós de oferta $1.000. Falou, olha, $500, $1.000 para vocês fazerem a despesa na viagem, qualquer despesa que vocês tiverem, vocês fazerem. Nós gastamos, sabe quanto? $40. Tudo ficou lá. Nós fomos na casa desse pastor, eu olhei a situação dele com um nenenzinho de 2 meses, uma menininha linda, de 2 meses. A esposa, eles não têm nada em casa, não tem um móvel, só tem a pia da cozinha e cadeira. Chamei ele e falei, você quer $100 por você. O pastor José fez a mesma coisa, pegou $100. A gente ia na casa do pastor Malan, recebeu a gente com um banquete, uma casa simples, deixamos $200 de oferta. Tudo que nós levamos ficou lá. Porque eles precisam, meus irmãos. Se alguma coisa a gente podia dar, era uma oferta para os pastores que recebem muito pouco. Porque espiritualmente, meus irmãos, eles estão muito preparados. A igreja está viva, eles estão trabalhando, eles têm disposição. E quando a igreja tem disposição, meus irmãos, Deus abre portas. E o impossível acontece. E eu queria compartilhar com vocês agora. Tem mais uma foto, Cláudia? Deixa eu ver. Não, foi a última. Quer falar mais alguma coisa? Não. Só quero dizer que a gente tem que agradecer vocês. Porque grande parte do que eles têm lá foi nós que enviamos. E eu sinto muito
perdoe a sinceridade. Que entre nós tem pessoas que podem ajudar muito mais, mas não entendeu ainda. Eu tenho orado para que Deus abra a mente, o coração, o entendimento de cada um. Porque muito pouco dinheiro para nós é muita coisa para eles. E o aproveitamento é fantástico. Fantástico. Então eu peço a Deus e peço a vocês, ore pela Guiné. E ore para que Deus abra o teu entendimento, o teu coração, para compreender a necessidade dos outros. Aliás, eu fiquei pensando naquele tempo lá, que Jesus disse o seguinte: melhor dar do que receber. Eu acho que nós não entendemos ainda, porque nós temos muito em relação ao que eles têm. E a igreja é forte, saudável no louvor, na pregação, no sacrifício. Eles andam quilômetros para ir na igreja. Uma igreja, metade dessa aqui, mais uma classe de escola dominical, um professor, andando desesperado, pregando, ensinando. E as crianças com maior atenção. Descalços, quase sem roupa, ficam ali, depois vão para suas casas. Sabe lá para onde vão, a distância que vão. A igreja precisa de estrutura lá, reforçando o que o pastor Ricardo falou. Nós tiramos foto lá, a primeira igreja era banco de concreto, o ar livre. Então o Simão fala que era muito difícil fazer o culto, porque o culto lá normalmente é durante o dia, porque é muito difícil chegar na igreja à noite. O culto ao ar livre, no sol quente. Depois eles construíram a segunda igreja, os muçulmanos derrubaram a igreja deles. Eles já estão no terceiro templo, com um projeto enorme. Eu fico, sinceramente, sonhando com alguém, ou com cada um de nós, contribuindo para que eles possam ser beneficiados, para acomodar aquele povo. Com certeza, nós não vamos acomodar eles nunca, porque eles vão crescer. Nos cultos normais, eles contam para a gente que quase a quantidade das pessoas que estão dentro da igreja estão fora, assistindo os cultos pela janela, pelas portas. Esses dias que a gente teve lá, teve um pouco menos, por causa dessa situação de eleição. Mas eu queria que você fosse para casa pensando sobre isso. Que nós temos muito e eles não têm nada. E eles precisam. Aliás, quem nos deu foi Deus. E quem vai dar para eles somos nós, dando aquilo que Deus nos deu. Que não nos vai fazer falta. Nunca. Amém, irmãos? Está em Jó ainda aí? Abriu Jó, então vamos lá. Jó 42. Rapidinho, nós vamos finalizar. Pedi para acender a luz aqui, por gentileza. Jó 42, um versículo só, meus irmãos, que eu quero compartilhar com você para a gente encerrar. Versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus irmãos, foi isso que nós vimos em Guiné-Bissau. Nós vimos uma situação social, econômica precária, pobreza extrema. Nós vimos, além do animismo que nós falamos aqui, que é forte lá, né, tradição africana, os muçulmanos estão chegando lá. E a intenção deles é dominar Guiné-Bissau. Dominar. E eles compram a consciência dos guineenses. Eles compram a presença das pessoas nas mesquitas. Eles falam, vou te dar cesta básica, vou te dar tanto dinheiro se você for lá. E começar a frequentar.
Então eles compram a consciência, porque são financiados pelo islamismo fora de lá, que é forte financeiramente, tem muito dinheiro. Então é um golpe baixo, é mesquinho, comprar a consciência das pessoas. Essa é uma luta também. Falta estrutura. Mas o que a gente viu na África, meus irmãos, é a verdade desse versículo. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não há pobreza e miséria, meus irmãos, que impeçam o agir de Deus. Não há condição social que seja capaz de frustrar os planos de Deus. Não há ditaduras e governos humanos que sejam capazes de parar o que Deus quer fazer. Não há misticismo humano, crendices, práticas espirituais malignas que impeçam o agir de Deus. Foi isso que a gente viu naquele lugar. Nada pode parar o agir de Deus. E quando a igreja se levanta de maneira ousada, compromissada, disposta, grandes coisas acontecem. Mesmo sem estrutura, mesmo sem recursos, mesmo com oposição espiritual, mesmo com oposições políticas, ideológicas, nada para o agir de Deus. Nós vimos isso lá. Então nós não fomos oferecer absolutamente nada, meus irmãos, nós fomos quebrantados naquele lugar. Nossa atenção foi chamada. Porque há um tempo atrás eu chamei você para em 2026 a gente ir pregar, não foi? E eu queria dizer para você que Deus tudo pode. E que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Se nós nos comprometermos, meus irmãos, com a pregação do Evangelho, grandes coisas vão acontecer em 2026. Grandes coisas. Eu queria compartilhar isso com você. Guiné-Bissau nos ensinou que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nada. Nenhuma dificuldade, nenhuma luta impede Deus de agir. Deus está na África, meus irmãos, agindo apesar de tudo isso. Deus está no Brasil agindo apesar da situação que a gente vive. E eu tenho visto gente olhando para a situação do nosso país e desanimando. E eu quero dizer para você que Guiné-Bissau está numa situação muito mais difícil. Muito mais difícil. Nós não podemos nem comparar. E tem gente aqui que está desanimando, não quer pregar o Evangelho, está perdendo a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Meus irmãos, nós participamos da maior missão da história da humanidade. Às vezes nosso olhinho brilha, né? Quando a gente ouve falar, nossa, a NASA vai mandar uma equipe para Marte. Meu Deus, é a maior missão da história da humanidade. Não é, meus irmãos. Não é mandar homens para Marte. A maior missão da história da humanidade é mandar homens para o céu. E a gente participar disso. Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse religar pessoas com Deus, que a gente pudesse reconectar pessoas com Deus. Essa é a maior missão. E eu queria convidar você a sonhar com esses planos de Deus que não podem ser frustrados. Impulsionados, incentivados, inspirados por esse testemunho que nós estamos dando. Que Deus está na África, Deus está em Guiné-Bissau, agindo com poder e autoridade. E a igreja de lá está trabalhando com temor e tremor. É assim que nós devemos seguir também. Nós não oferecemos nada para eles, meus irmãos. Nós simplesmente fizemos a nossa presença lá. E para o Simão e para a Raquel, foi um bálsamo. Como eles ficaram contentes de nos receber. Escreveram, a Raquel com as crianças, escreveram na casa inteira, pastor Ricardo, presbítero Josué, estamos felizes porque vocês amam missões. E a gente ir lá para eles é um refrigério, é um apoio, é um incentivo. Então, se a gente for oferecer alguma coisa, foi a presença, o apoio, né? Porque, na verdade, nós é que fomos tocados, nós é que fomos quebrantados, desafiados a ter o mesmo compromisso que eles têm. A caminhar na mesma direção que eles caminham, sem temer nenhuma oposição. Assim a igreja de Jesus deve seguir. Vamos ficar em pé e orar? Eu vou chamar a equipe de louvor para vir. Nós vamos cantar o último cântico de todas as tribos, que lembra a gente que Deus está em todo lugar e Ele quer alcançar todos os povos e raças. E é nesse intuito que o Evangelho está sendo pregado em todo lugar. Mas antes nós vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos agradecer, Senhor Deus, porque nós soubemos, e agora todos sabem também, Pai, o Senhor está ali em Guiné-Bissau. A Tua presença, nós testemunhamos, Senhor Deus, o Teu agir ali naquele lugar. Oh,
Pai, encontramos a Tua igreja viva ali, Senhor Deus. Como nós estamos animados com isso, Deus. Saber que não há afronta espiritual, nem humana, nem política, Senhor Deus, que detém os Teus planos. Ô Pai, como foi linda essa experiência. Como é gostoso compartilhar isso com a Tua igreja aqui também, Senhor Deus. Nós sejamos inspirados por esse exemplo, por esse testemunho, pelo Teu agir ali naquele país, Senhor Deus, com tão pouca estrutura, com tão pouca esperança, Senhor Deus. Ali o Teu Evangelho está florescendo, Pai. Queremos que floresça aqui também, Senhor Deus. Queremos que floresça em Poços de Caldas, nas nossas famílias, no nosso bairro. Ó Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor Deus, com poder e autoridade. Queremos Te servir com temor e tremor, para a honra e glória do Teu nome. Nós clamamos, abençoa Guiné-Bissau, Pai. Ó Deus, como aquele país precisa de líderes melhores, de políticos melhores, Senhor Deus. Abençoa essa situação política tensa, difícil, Senhor Deus. Dá um fim nisso, Pai. Coloca alguém disposto a liderar aquele povo, Senhor Deus, para um tempo de prosperidade, Senhor Deus, um tempo de justiça. Abençoa aquele povo. Nós oramos por essa nação em nome de Jesus, Senhor Deus. Repreendemos toda a ação do inimigo, Pai. Que a Tua igreja continue florescendo naquele lugar. Pai. Abençoa o Simão, a sua igreja, seus pastores, Senhor Deus. Que corpo pastoral preparado, Deus. Continua abençoando aquele corpo pastoral para dirigir a Tua igreja. Abençoa a denominação de Simão, a igreja presbiteriana, outras igrejas que estão ali te servindo, Pai. Continua florescendo o Teu Evangelho naquele lugar. Mas floresce a Tua palavra aqui no Brasil também. Poços de Caldas, Senhor Deus. Ó Pai, como disse John Knox, dá-me a Escócia, eu morro. Nós dizemos também, dá-nos Poços de Caldas. Ou nós morremos, Pai. Ou nós perdemos a razão de viver. Dá-nos essa cidade. Para que nós, Senhor Deus, nos alegremos com vidas se dobrando aos Teus pés, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa-nos com poder e autoridade. Em nome de Jesus.